Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo e se eu tô aqui você já sabe que é pra comentar sobre Percy Jackson os Olimpianos do Disney Plus. Dessa vez eu vou falar do episódio 7, de certa forma descobrimos a verdade. Episódio aí que eu tava muito ansioso pra ver e acredito que muitos dos leitores aí, pelos acontecimentos que a gente, enfim, viu se desenrolarem nesse episódio que foi assim talvez o melhor da série até agora. Lembrando que o vídeo vai ter spoilers, então se não assistiu, assista primeiro o episódio e depois vem pra cá saber o que eu achei. Beleza? Então bora lá pra review. Bom, então recapitulando, no último episódio o trio eles encontraram o Hermes lá no Cassino Lotus, que ajudou eles a chegarem até o mundo inferior através de uma passagem secreta. Ele emprestou o carro deles mágico para que eles chegassem em Santa Mônica, onde o Percy também encontrou aquela Nereida, que deu para ele 4 pérolas, falando ali que seriam formas de fugir do mundo, do mundo inferior, ali do Hades, e também avisou ele que o prazo que Zeus tinha dado para Poseidon devolver o Raio Mestre tinha se encerrado. Bom, então a gente começa desse ponto, com eles indo para o mundo inferior, e eu já vou começar falando o que eu não curti nesse episódio, que foi justamente a primeira cena. A gente começa ali com o Procrusto, né, que é um personagem já conhecido entre os fãs de Percy Jackson, o Crosta. Nos livros ele tem aquela loja ali de colchões, e aí ele estica os personagens, o Grover e a Annabeth, se eu não me engano, e aí o Percy tem que salvar eles. E aqui na série eles pularam todo esse suspense, eles foram direto ao ponto, o Percy chegou lá e falou, olha, seu Procrusto, você vai usar as camas como armadilha e tudo mais, eu só quero chegar no mundo inferior. E é um pouco diferente, porque assim, o Procrusto ele acaba sendo só um obstáculo nos livros, e depois eles vão lá pra um lugar que é tipo uma sala de espera, assim, pensem aí, sei lá, no poupa-tempo, aí tem um monte de almas, assim, e o Caronte, o barqueiro, é o cara que tá lá cuidando e leva eles pro mundo inferior. Nos livros é assim. Aqui eles fizeram diferente, eles optaram por trazer só essa loja aí de móveis de camas do Crosta, e eu não curti muito pelo fato de ser bem desnecessário. Eu acho que, assim como nos livros, essa parte não faria a menor diferença se ela não existisse. E aqui, assim, não tem nenhum mistério e tudo mais, e a cena da ação. Então ela acabou servindo pra basicamente nada. Eu acho que teria sido melhor se eles acabassem optando por ter feito aquela cena igual dos livros, com o Caronte levando eles pro mundo inferior, eles descendo lá de elevador, tocando a musiquinha. Eu acho que teria sido mais interessante do que o Crosta aqui, que inclusive é interpretado por um bom ator. Eu não conheço aquele ator, mas eu achei muito bom a atuação dele, só que totalmente subaproveitada, tipo, não serviu pra basicamente nada. Então não gostei, já fiquei assim de cara feia, mas aí depois que eles encontram aquela portinha ali pro mundo inferior, o episódio muda de cara. Eu adorei o visual do mundo inferior, gostei muito, todos os diferentes ambientes, assim, a gente tem ali no começo o Rio Stygia, aquele muro, aquela filona de almas também ali no começo, com o Caronte que vem aparecer. Tem os campos de Asfódelos, que são aquelas... É como se fosse uma floresta sombria, assim. Aí depois tem aquela parte do Tártaro, que é mais um deserto. Depois o castelo do Hades, que é, tipo, bem rochoso, assim, invertido. Gostei muito disso, gostei bastante dessa parte de design, assim, de produção. Curti bastante. E eu gostei bem dessa ambientação, é um mundo dentro do mundo. E, pô, a gente tem ali uma cena maravilhosa, logo no começo, com o Cérbero, que é o cachorro de 3 cabeças, guardião ali do Hades. E putz, que legal que ficou ele. Muito bem feito, inclusive, os efeitos. Bem parecido esse momento com os livros. Eles vão lá e brincam com ele, porque na verdade ele é só um cachorrão bobão que quer uma bolinha, que quer um carinho. E, cara, gostei muito, gosto muito do Cérebro. Acho que é um elemento bem bacana pra eles terem trazido, que não tem nos filmes, inclusive. E, pô, ali o episódio já me pegou. E aí, né, o Cérebro acaba pegando eles, acaba pegando o Grover na boca e o Grover perde a pérola dele. E aí ficam só com 3. Até no episódio passado eu tinha comentado, né, que nos livros eles só ganham 3 pérolas, porque eles são 3, né, e eles falam, pô, como que a gente vai tirar sua mãe de lá e tudo mais, se somos 4. E pronto, foi resolvido assim, o Grover perdeu uma pérola, eles ficaram com 3 só. E aí seguem o caminho deles ali pelo mundo inferior, passando pelos campos de Asfódelos. Campos de Asfódelos é para onde a maior parte das almas, assim, vão quando elas morrem. Então pessoas comuns, assim, muito provavelmente vão para lá. Os heróis vão pro Elísio e os vilões, digamos assim, vão para os campos de punição, ou se são monstros e outras divindades aí, vão pro Tártaro. E aqui eles trouxeram um elemento novo que não tem nos livros, que é o fato das almas ficarem presas ali, enraizadas, por conta de algum arrependimento que elas têm em vida. E o que acontece com a Annabeth é justamente isso, ela acaba ficando presa, criando raízes ali, devido a algum arrependimento que ela tem, que a gente não sabe ainda muito bem qual. Então fica aí a questão, qual que é esse arrependimento da Annabeth? Muito provavelmente a gente deve ver isso sendo desenrolado
no episódio 8, próximo episódio. Mas aí, depois de ficar presa e distrair o Cérbero pros meninos fugirem, ela acaba conseguindo fugir com a ajuda da Pérola também. E eles seguem o caminho deles em direção ao Tártaro. E aí sim as coisas começam a ficar estranhas, porque o tênis do Grover simplesmente cria vida e arrasta ele em direção a um buraco gigante, que é justamente a entrada, o buraco pro Tártaro. A gente já tinha visto, inclusive, esse lugar em alguns sonhos do Percy de episódios passados, ele ouvindo aquela voz ali que tá sempre falando com ele nos sonhos. E aí, pouco antes do Grover cair, o Percy ajuda ele, eles caem assim, o Percy ouve aquele barulho de coisa metálica na mochila, ele fala, ué, o que eu tô carregando aqui? E quando ele vai ver, ele tira o raio mestre de Zeus. E aí fica aquilo, pô, será que é? Será que não é? É, de fato, o raio mestre de Zeus. E tava ali naquela mochila que quem deu pra ele? O Ares, deus da guerra, no episódio 5. Aí o Percy e o Grover já ligam os pontos, né? Pô, o Ares e o Hades estão trabalhando juntos. Ele me deu a mochila pra eu trazer o raio mestre até o Hades. E, pô, eles já ficam com aquela pulga atrás da orelha. E no caso ali já estaria tudo resolvido, porque era só levar o raio mestre até Zeus. Mas o Grover olha bem, ele sabe que o Percy queria salvar a mãe dele, que muito provavelmente tá ali na tutela do Hades. E eles vão até o palácio do cara. E chegando lá, a gente vê aquele palácio que é invertido, assim, com aqueles portões, aqueles guardas na frente. Gostei bastante também. Ele é bem espaçoso, mas tem pouca coisa dentro. Eles entram naquela sala do trono, que tem 2 tronos, inclusive. Um maior, que é o do Hades, né? E o outro menor, que muito provavelmente é o da Perséfone, a mulher dele. Mas aí quando eles chegam, tá só o Hades ali naquele hobby, assim. Ele tá muito tranquilo, como quem não quer nada. E ele tá, de fato, com a mãe do Percy ali. Eu gostei do Hades, apesar da gente ter visto pouco dele. Eu achei ele pouco amedrontador, mas ele com um ar um pouco brincalhão, assim, um pouco meio Loki, sabe? Pra quem assistiu aí os filmes da Marvel. Eu curti essa abordagem dele. Espero que a gente veja mais, inclusive. E aí ele tá com a mãe do Percy de fato e fala pra ele, olha, eu troco a sua mãe pelo negócio que você tem aí, que eu sei que você tá com ele, e eu quero. Aí o Percy fala, pô, mas eu não vou te dar. Aí a gente fica como? Eu não vou te dar o raio mestre de Zeus assim. Aí o Hades vira e fala, peraí, que raio? Eu não tô falando do raio, eu tô falando do meu elmo. E aí a gente descobre que o Hades, ele também tinha um artefato de poder que foi roubado. Ele explica que o ladrão foi lá, usou o elmo pra roubar, ficar invisível e conseguir roubar o raio mestre. E aí o Percy começa a não entender nada, o Hades também fica meio confuso, ele fala, pô, mas o Ares me deu a mochila pra eu trazer pra cá. E aí o Percy liga o Lé com o Cré, ele pensa nos sonhos dele, ele pensa que eles estavam ali no Tártaro, e ele entende o que estava acontecendo. Na verdade, quem estava por trás disso tudo não era o Hades, e sim o Cronos. O Cronos, que como o Ares explicou no capítulo 5, era o pai dos Zeus, do Hades e do Poseidon, que comeu eles, e depois o Zeus foi lá e fez ele vomitar os irmãos, uma história muito doida. Mas aquela vozinha que o Percy ficava ouvindo falar com o ladrão de raios verdadeiro, que até então a gente imagina que seja o Ares, era o Cronos e não o Hades. Então a história já sofre uma reviravolta gigantesca. E aí nisso o Hades fala, pô, se meu pai tá voltando, eu vou precisar desse raio mestre aí, cara, eu vou precisar dele, então você me dá ele e eu te ofereço proteção pra você, pra sua mãe, pro seu bode, que no caso é o Grover. E o Percy fala, não posso te dar isso, eu vou fazer o que é certo, eu vou trazer seu elmo de volta e depois eu vou recuperar minha mãe. Então eles acabam saindo do mundo inferior, tendo descoberto que o Cronos é o grande vilão por trás de tudo, e sem a mãe do Percy. E aí, a gente tem, intercalado com isso tudo que vai acontecer no episódio, um flashback. Um flashback que conta justamente a história do Percy com a mãe dele. Que pra mim é a melhor coisa desse episódio. A gente vê mais da relação da Sally com o Percy. E a gente descobre por que o Percy é tão especial. Por isso que esse flashback é tão importante. Eu já tinha comentado nos episódios anteriores que era bem bacana eles trazerem esse tipo de cena aqui pra série, que é coisa que a gente não tem dos livros. Que acaba dando mais desenvolvimento para a relação mãe e filho. E que é muito importante, que evidencia por que o Percy é um cara que é diferente dos outros. Porque ele foi criado pela mãe dele, ele foi criado pela Sally Jackson para ser melhor, para não ser igual à família. E a gente vê isso na cena que ela invoca ali o Poseidon. Ela assim, tá sofrendo muito, ela é uma mãe solteira e não de um menino qualquer, de um semideus. Tá sendo o tempo inteiro perseguida ali por monstros e outras criaturas. Ela tem medo e ela quer proteger ele, mas ela também não quer ficar longe dele. Ela não sabe o que fazer e não tem com quem conversar. Então essa cena foi bem bacana. Achei uma conversa muito legal. Foi muito bacana, inclusive, ter visto o Poseidon antes do esperado. Achava que ele ia aparecer só no próximo episódio. E aí a gente tem ele falando que ele tá sendo muito bem cuidado pela mãe e por isso que ele é especial. E isso é muito importante pro desenvolvimento e pra nossa relação com o Percy.
a gente saber por que que ele é o protagonista, ele é o grande herói que vai resolver tudo em algum momento. E a relação da Sally com o Percy é justamente o foco dessa grande primeira temporada. A gente vê isso nesse episódio, que ele não consegue salvar a mãe dele, mas a gente vê por que o vínculo entre os dois é tão importante. Porque ele ressalta justamente o que um Percy tem de melhor, que é o lado humano dele, não o lado olimpiano. Isso é muito bacana, eu curti muito, eu achei um baita do acerto da série. E aí, no final das contas, o Percy acaba fugindo e aparecendo ali naquela praia com o Grover, com a Annabeth, que tá bem também, e se prepara para enfrentar o Ares no próximo episódio. Olha, eu gostei muito, eu tinha muitas expectativas para ver o mundo inferior, para ver o desenrolar aí desses acontecimentos todos, e eu gostei bastante de como eles conduziram na série, e fui muito surpreendido justamente por esse flashback, que eu, enfim, não esperava, uma coisa que não tem nos livros, mas que dá uma profundidade ali muito maior pro personagem e pra história como um todo. Ele tem um bom ritmo, as pontas soltas elas começam a ser costuradas, ainda tem coisa pra ser resolvida no episódio 8, mas assim, a história começou agora, de fato, né? A história que a gente vai ver aí pelas próximas temporadas. E foi muito legal, eu fiquei muito satisfeito mesmo. E é isso, no próximo episódio a gente tem o season finale, infelizmente. Aí depois a gente tem que se preparar aí pra aguentar alguns anos até a estreia da segunda temporada. Mas ainda temos aí um episódio inteiro pra comentar. Tô bem animado, esse final ainda promete, tá? Tem bastante coisa pra ser resolvida. Pra quem não lê os livros, fiquem atentos, porque vocês ainda têm coisas pra ver, bastante coisas pra ver, na verdade. E claro, a gente vai ver pela primeira vez o Olimpo. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de voltar aqui na semana que vem pra ver o que eu achei do episódio 8 e da série como um todo. Eu vou fazer um breve resumo aí de tudo que a gente viu e falar também o que eu achei da temporada no geral, assim. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho das notificações e se inscrever nas minhas redes sociais. Estou Léo Semida Moreno no Twitter, Léo Semida Moreno no TikTok e Leonardo Semida Moreno no Instagram. É isso, gente. Brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.